Olha só, esse episódio do SA Podcast é especial. Hoje eu tenho comigo uma pessoa incrível. Eu conheci há pouco tempo, mas criei uma conexão incrível com ele. É uma pessoa que eu admiro através das redes sociais e é uma pessoa extremamente empreendedora. É um formador de líderes. E eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do currículo dessa pessoa. Não dá para falar muito, porque é muito extenso. E em breve eu mostro para vocês com quem vocês vão assistir. Pega papel, caneta, o seu bloco, seu iPad, seu laptop, qualquer coisa. Mas muitos insights vão surgir da conversa de hoje. É o seguinte. Vou começar com uma frase que ele tem e que ele externaliza muito isso. Não existe escala de negócio sem multiplicação de líderes. Ele é acionista e criador da cultura de liderança na WhatsApp, UNBK, Matribank e AJX Capital. Se dedica a treinar empreendedores em busca de crescimento, auxiliando-os a se tornarem líderes melhores. Reconhecido como um dos sócios e mentores de Flávio Augusto, ele, por meio de mentorias, compartilha seu conhecimento em liderança, alta performance e estratégias para o sucesso. É um avô babão, já percebi isso. Corintiano e adora jogar futevôlei. Eu agradeço demais ele ter aceitado o meu convite e eu estou falando nada mais, nada menos de Mário Magalhães. Mário, muito obrigado. Estou muito feliz com a sua presença. Para mim é uma satisfação muito grande. Como eu te disse, gostei muito da conexão com você e vamos conversar sobre esse assunto que você tanto adora, que é liderança. Digo mesmo, Sandro. Alegria estar aqui contigo, alegria poder estar aqui também diante da tua audiência para compartilhar um pouco sobre essa competência / missão que é liderança, liderar, né? E da mesma maneira, também sou grato pela conexão que nós já tivemos, né? Que nos permitiu chegar até aqui. Isso. Dois prateados conversando, Dois prateados conversando. Literalmente prateados, né? Dois prateados ativos, dois prateados que estão no seu melhor momento. Dois prateados empreendedores. É isso aí. Legal, cara. É isso aí. É isso aí, muito bom, Esse cara. movimento do empreendedorismo prateado vai muito longe, Mário. Tenho certeza disso, porque nós temos uma condição demográfica que favorece muito esse negócio. E eu quero começar com você perguntando uma coisa muito importante. Você fala de liderança, Flávio Augusto o reconhece como alguém que o ensinou, que o treinou em liderança. Isso é público, quem assistiu o Flávio falando, ele diz isso. Falei, olha, aprendi muito vendas, eu me especializei muito em vendas, mas num dado momento eu precisava de algo na área de liderança e quem me ajudou com isso foi o Mário. Mas como um cara especializado, um líder como você, se aprimora para formar e criar novos líderes? Pô, excelente pergunta. Nunca me fizeram essa pergunta, né? Normalmente as perguntas elas são direcionadas para o meu know-how, para ensinar pessoas, o meu conhecimento, a minha experiência ou as minhas metodologias, né? Mas essa é uma pergunta bem interessante. Bom, vamos lá. Eu creio que o grande líder, ele também é um grande liderado. Né? É um grande liderado, cara. Então, o mantenimento da tua performance como líder depende também da tua disposição de se colocar como liderado, né? Tá. De se encaixar como liderado, de buscar ambientes e pessoas que possam também exercer influência sobre a tua vida, sobre a tua maneira de pensar, sobre as tuas crenças. Certo. Entendeu, cara? Então, porque quando você para pra liderar, cara, liderar também é influenciar. Não é só influenciar, mas é também influenciar. Exato. Concordo. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro, de tempo em tempo, me inserir, me colocar em lugares aonde eu serei confrontado. Isso é bom. Aonde eu serei, onde eu terei possibilidade de me questionar, entendeu? Entendi. Então aí é uma espécie de uma academia que todo líder tem que fazer,
Porque liderança também é musculatura. Claro. Liderança começa com conhecimento, mas em um dado momento se transforma também em musculatura. Mas como aí eu fico imaginando o seguinte: você é um empreendedor, um sujeito, um indivíduo com toda essa estatura, com toda essa musculatura empresarial e empreendedora, como é que você se coloca? Como é que você consegue se colocar numa posição de liderado para absorver mais e poder formar mais e mais líderes? Então, aí o que acontece? Que situações são essas? Boa. Vamos dar exemplo, né? Então, mas deixa eu falar primeiro um pouco da intenção. Primeiro, tudo nasce na intenção. Não termina, mas nasce na intenção. Intencionalidade. Intencionalidade, né, cara? Para você ter intenção de se aprimorar, você tem que ter intenção de se purificar. Então, para um membro prateado, para uma pessoa na fase prateada, né, madura, cara, isso não acontece naturalmente. A pureza é natural para uma criança. A gente já contaminou bastante. Um homem maduro, se você tiver uma intenção, se você não se colocar ali, ativar a tua mente, tua alma, para se colocar no modo pureza, meu amigo, esquece. Nós temos... O modo pureza, nesse caso, é estar aberto a receber. Isso, pureza é mais do que... É calar a alma, entendeu, cara? A nossa alma é muito inquieta, a alma. Né, é verdade, cara? É verdade. Muito inquieta. Você vê, cara, nós temos muita vontade de falar, nós temos muita vontade de expor a nossa opinião, e que é válido. Mas, cara, aquietar a alma, sabe? Silenciar a alma. Né? Procurar, primeiro, ter essa intenção. Aí, vamos procurar os lugares. Por exemplo, cara, tem competências que são fundamentais para a gente se aprimorar como líder. E isso não tem idade, isso não tem... É atemporal, né? Então, por exemplo, um líder, ele precisa desenvolver competência de comunicação. Ele precisa desenvolver competência de comunicação que influencia, não comunicação que comunica. Persuasiva, podemos dizer isso? Persuasiva. Eu não gosto muito de persuasiva, mas é isso aí, né? Que convence, que influencia, né? Cara, tem muita gente boa se comunicando. Tem. Melhores do que nós. Entendeu, cara? Melhores do que nós. Claro que liderança está longe de terminar só em habilidade de comunicação. Verdade. Mas, cara, é muito bom eu estar num ambiente onde eu vejo pessoas que se comunicam melhor do que eu. Você aprende com isso, né, mano? Cara, estar... Cara, a pessoa às vezes não precisa nem se dirigir a mim. Porque o aprendizado está muito mais na iniciativa de quem quer aprender do que quem quer ensinar. Eu tenho que ser responsável por aquilo que eu vou extrair da tua vida. Claro que se você tiver uma disposição é melhor. Mas ainda que você não tenha, ainda que você esteja falando com a pessoa que está do meu lado, cara, eu tenho que ter aí a pureza, a disposição de falar, cara, não importa se ele está falando para o outro. Não importa se ele acha que o outro é mais importante que eu vou assimilar da vida dele. Então, essa intenção, essa pureza, esse QH, eu chamo QH o quociente de humildade, que é muito mais importante do que o quociente de inteligência. Muita gente pensa, aprender sobre quociente de inteligência. Para mim, aprender é sobre quociente de humildade. Eu ia perguntar exatamente a humildade, ou seja, é fundamental termos humildade. Então, pureza, / humildade, / às vezes falar, cara, mas esse cara não entregou metade do que eu entreguei, não entregou uma fração do que eu entreguei, não influenciou pessoas que chegaram nem no calcanhar das pessoas que eu formei. Mas ele se comunica melhor que eu. E está fazendo um grande trabalho. Então, peraí, o que eu posso aprender com essa pessoa? O que eu posso aprender com ele? Ponto. É isso mesmo. Olha, sobre isso, eu tive uma sacada dessa uma vez que eu achei, para mim, foi uma mudança de chave. Eu me peguei num dado momento criticando essas pessoas que eu achava que tinha, vamos supor, menos canja que eu. Aí, num dado momento, eu tive um clique que para mim foi uma mudança na vida. Mas peraí, você está fazendo o que ele está fazendo ou ela está fazendo? Você está, vou falar em algo palpável, você fatura o que essa pessoa fatura? Não, está faturando 20, 30, 50 vezes mais que eu. Meu amigo, então peraí, fica quieto, observa, aprende e muda, e evolui. E aí você citou, né? Você foi cruel agora aí, mas é bom a gente ser cruel de vez em quando também. Você tangibilizou falando de faturamento, mas ainda que não esteja. Ainda que não esteja. Porque o aprender é muito sobre a gente perceber. Como é que funciona para mim? Nesse assunto, essa pessoa tem autoridade. Ainda que ela não fature
Às vezes fatura mais que eu, mas ainda que não fatura mais que eu. Mas nesse assunto aqui, ó, nessa forma de comunicação, nessa pilar aqui, nessa área da comunicação, com essa tribo, ela tem autoridade e ela consegue. performa bem, melhor que eu. Então, cara, fica bonzinho, se purifica, se coloca na cadeirinha do aluno, entendeu? Veste a sandália da humildade e devora, que ela vai te falar. Isso aí. Devora, faz download, deixa doer. Limpa o HD e faz download. Exatamente. Acho que limpar o HD é importante. Porque, cara, você falou de um processo que você viveu, tem processos que eles doem. Aliás, todo o processo de aprendizado, quando você entende que aprender não é só entender, muita gente ainda quer acreditar que eu aprendo quando eu entendo, quando eu compreendo. Para mim, aprender é transformar o que eu entendo em performance, em resultado. Pronto. Então, quando eu estou vivendo esse processo de converter, de convergir, de trazer para o campo do resultado, agir, aquilo que eu entendi, que eu compreendi, alguma dor eu vou passar. Claro. Não tem como aprender sem dor. O processo sem dor. É doloroso. Não tem como aprender sem dor. Agora, dependendo da maneira como você lida com ele, eu gosto muito de entender assim que uma instrução eu posso transformar numa ordem. Explica melhor. Cara, imagina o seguinte. Os programas de mentoria hoje, certo. o que a maioria deles traz? Instrução. Instrução. É verdade. E é ótimo isso aí. É isso aí. Começa por instrução. Aprender começa numa relação onde existe alguém instruindo um grupo ou alguém instruindo outro alguém. Ferramental, okay? Podemos dizer isso? Sim. Talvez. Eu digo que é um aspecto da formação, de desenvolver a instrução. Mas, cara, é muito difícil uma pessoa que aprende só com instrução. Exatamente. As pessoas precisam acompanhamento, precisam correção e precisam também uma circunstância que pode ser um game, que pode ser alguma circunstância onde ela seja exposto tudo aquilo que ela conseguiu aprender e que ela, nesse lugar, nesse ambiente de exposição, vai mostrar na prática. Ok? Então, o que acontece? Pessoas mais maduras, elas conseguem aprender mais por instrução. Por quê? Porque você me dá uma instrução sem me dar uma ordem. Certo. Eu transformo a tua instrução numa ordem. Tá, entendi. Eu transformo a tua instrução, eu trago a tua palavra, a tua orientação para o modo ordem. Isso aqui não é mais uma instrução, isso aqui é uma ordem. E aí eu consigo o quê? Obedecer. Tá bom. Tá. Porque para mim, um dado momento, para aprender, precisa obedecer. Exatamente. É a humildade que você entendeu? falou. Aprender não é só, eu entendi. Bom, então obedeça ao processo. Acredita, né? Isso. Acredita, obedecer. Porque em algum momento, a gente... Eu vou dizer por mim, mas eu vou dizer que por muitas pessoas que eu vi que não eram tão brilhantes intelectualmente, não eram repletas de todas as habilidades, mas desenvolver esse QH e como é que elas faziam para performar? Elas obedeciam. Colocava em prática. Colocava em prática. São executores exímios. Por exemplo, o que eu posso dar de dado concreto? O primeiro ciclo da WhatsApp, que foi um ciclo super vitorioso, uma empresa que foi vendida por um grupo de educação que era um dos maiores do Brasil na época, Abriu Educação, por quase R$1 bilhão. Eu lembro disso. Quase, na época, $500 mil. Melhor, $500 milhões. Meu amigo, Sandro, nós tínhamos ali um time mediano, com habilidades medianas, com talentos medianos, com mindset extraordinário. Entendeu? Com mentalidade extraordinária. Por quê? Porque eram pessoas que eram treinadas e, apesar das seus limites, das suas dificuldades, das suas ausência de algumas habilidades, cara, eram pessoas fiéis e obedientes aos processos que a gente orientava. Eram pessoas que recebiam da nossa demais. Então, por isso que eu acredito muito em desenvolver líderes, entendeu? E daí surge uma pergunta que eu tenho anotado aqui. Um time de alta performance não é necessariamente um time de estrela. Olha só,
Ou seja, vou trazer os melhores jogadores do mundo para falar o melhor time. Isso já foi provado. Tem diversos cases que a gente pode, né, mostrar. Principalmente no meio esportivo, que você vê que muitas vezes não funciona. Às vezes não funciona justamente por quê? Porque não existe liderança. Porque existe aquela visão assim, cara, que é muito limitada. Cara, os caras são bons pra caramba. É só dar camisa pra cada um e deixa jogar. Fazer. Exatamente. Aí não tem processo, aí não tem treinamento. Exatamente. Não tem obediência. O talento. Não tem comprometimento. É verdade. Não tem espírito de equipe. Isso. Não tem eu lutar por você. Não tem. Porque coisa. O que faz diferença, cara, num trabalho de equipe? Tem muita coisa que faz diferença. Mas, por exemplo, quando eu luto por você, quando você falhar. Vamos fazer uma analogia com o esporte. Imagina que, cara, um esporte coletivo. Qualquer esporte coletivo depende de um conjunto de acertos ali do time para você chegar num objetivo final ali. É o gol, é a cesta, é o ponto, o que quer que seja. Isso. Esporte coletivo é isso. Coletivo já coletivo, diz isso. Exatamente. Normalmente você constrói resultados relevantes em negócios e empresas com time. Ok? Muito bem. Cara, você falhou. Na jornada, no momento onde nós estamos construindo o resultado, eu tenho que cobrir a tua falha. Depois nós conversamos. Tá. Porque naquele momento, não importa, você cometeu um erro crasso. Você cometeu um erro que, é inadmissível. Eu tenho que ter um governo sobre a minha mente, sobre o meu pensamento e falar, não, cara, é o time. Tem algo maior aqui que eu preciso preservar. Eu luto pelo Sandro agora, depois eu vou vai me prestar conta. O que você fez aquilo ali? Cara? Isso. Bom. O que aconteceu? Depois nós vamos conversar, mas agora não. Agora eu vou lutar por você. Agora vamos preservar o bem maior. Vamos preservar o bem maior. Entendeu? Então, isso você desenvolve. Isso é contraintuitivo. O que é intuitivo? É egoísmo. Exatamente. Deixa eu resolver o meu. Claro. Eu tenho que fazer o meu. Eu fiz o meu. Entendeu, cara? Você vê muito time, os caras fazem o deles. Ô, Mário, isso é criar. Do todo. Isso é criar cultura? Isso é exatamente. Cultura? Isso é desenvolver cultura, exatamente. Ou seja, é algo que permeia o todo e dá uma ideia pra gente de que acima de nós tem algo maior que precisa ser preservado. E que todos nós, sem esse algo maior, não somos nada. É algo que passa por aí? É exatamente por aí. É trazer a compreensão de cada membro do time que quando nós estamos orientados para o bem maior, individualmente nós vamos nos beneficiar. E vamos nos beneficiar. Todo mundo vai fazer o melhor contrato depois, se o time for campeão. Todo mundo vai ter maior evidência, porque, cara, nós vamos chegar em todas as finais. Todo mundo vai ser observado pelas melhores empresas, porque os resultados vão ficar muito evidentes, né? Isso. Porque resultado forte, resultado potente, não tem como você esconder. Não tem como esconder. Por mais que você queira esconder, cara, as aparece. pessoas ficam sabendo. Não tem jeito. Dentro do mercado aparece. Não tem jeito. E todo mundo quer jogar com gente que é bom de jogar em time. Sem dúvida. Ô, Mário, hoje a gente ouve muito, o pessoal está falando muito em cultura, porque está tendo dificuldade para criar isso que vocês conseguiram criar numa WhatsApp. Tanto é que vocês andam falando sobre isso Brasil afora. Na sua opinião, dentro da sua experiência, por que é tão difícil criar? Por que a grande maioria das empresas, na grande maioria, não se consegue criar cultura? Olha, Sandro... Ou não consegue se criar uma cultura forte? Bom. Ainda bem que você retificou. Cara, cultura tem nos negócios. Só que é cultura fraca. É isso aí. Entendeu? Por exemplo, você vê... Vamos lá, quer ver? Tem empresas que acreditam na cultura colaborativa. Então o cara pensa assim, eu não vou criar uma cultura competitiva porque isso coloca em detrimento a cultura colaborativa. Por exemplo, isso é uma crença. O que é cultura? É um conjunto de crenças. Na minha opinião, uma crença limitante. Porque você tem que ter a cultura competitiva e a cultura colaborativa. Mas como assim, Mário? Eu vou competir com você, mas vou colaborar com você também. No momento que você tiver com uma dificuldade. Porque para mim vai ter graça competir com você se eu ver que você está em condições similares à minha. Aí é que tem graça, que é diferente da competição, vamos dizer... Destrutiva, né? A competição mais canibal, vamos dizer assim, entendeu, cara? Aquela que eu quero te engolir. Não, eu quero ganhar de você, inclusive para te inspirar
e para mostrar para você que você pode ganhar de mim também. É um ganha-ganha. Exatamente. Não é sobre ganhar de você para te humilhar. Não é sobre ganhar de você para mostrar que eu sou melhor que você. Fazer você perder. Né? É para mostrar que você também pode. Eu ganhar de alguém não é sobre estabelecer uma vitória, uma referência de superioridade. É estabelecer uma referência de possibilidade para você. Gostei disso. É isso se inspirar mesmo. Comigo e, de repente, num outro momento, fazer melhor que eu. Isso. Aí entra um papel que é muito legal. Nós estamos falando de exemplo, portanto, liderar. Você falou, não é para competir com você propriamente dito, para te mostrar o seguinte, ó, eu fiz e você não fiz. Não, é para mostrar o seguinte, cara, é possível fazer. Se eu conseguir, você também pode. Você também pode. E pode, inclusive, fazer melhor que eu. E pode, inclusive, fazer melhor que eu, porque você já tem uma forma, eu fiz, exatamente, você melhora. Exatamente, sobre isso. Isso é liderança, por exemplo? Ou encabe dentro desse conceito? É por aí. Ó, você quer ver um negócio? Isso é desde sempre, né? A gente ouve que são um dos fundamentos, né? Vamos dizer, um dos pilares da liderança, exemplo. Agora, você não vê situações onde você encontra, às vezes, um pai exemplar, um chefe exemplar, porque chefe não é líder, né? Mas às vezes ele é o dono do CNPJ, certo. Ele é o acionista principal, então ele é o chefe, então ele é respeitado às vezes por isso. É triste, mas tem gente que se conforma com isso, né, cara? Tem pessoas que têm um CNPJ e elas se conformam ainda em, cara, se valer do seu poder de chefe ou de dono do CNPJ para poder ter ali, construir seus resultados ali. Bom, então sempre vão construir menos do que podem. E a tendência é essas pessoas, esse perfil está desaparecendo, mas ainda existe. Então tu imagina o seguinte, esse cara às vezes ele é exemplar. Só que, cara, sabe aquele negócio? As pessoas sabem para ele é exemplar, mas ele não inspira. É verdade. Ele não inspira. Então, o exemplo que ele dá afasta você, de certa forma, de entregar os teus jobs, fazer o teu trabalho, dar conta das tuas tarefas com aquele padrão de excelência que ele mostra que ele faz a dele. Entende? Então, se o teu exemplo não inspirar, não arrastar, é porque você... inspirar, arrastar, é porque você está soberbo quando você se apresenta. Entendi. É porque a tua postura é soberba, a tua postura não engaja. Tem muito chefe, que eu não chamo de líder, que ele não engaja o time, por quê, cara? Embora ele seja correto, embora ele nunca se atrase, embora ele tenha atitudes exemplares. Por que não engaja? Porque a postura dele é soberba. Porque a postura dele é mostrando que ele é superior. Não é mostrando, ó, arrogante? Você é capaz, tanto eu. Ó, se você vai ver a trajetória do maior de todos os líderes, a despeito de qual fé que você pratica, ou daqueles que nos assistem aqui, mas a história dos maiores de todos os líderes, que é Jesus Cristo. O que ele fazia? O que ele dizia para as pessoas? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Vocês daqui a pouco vão sair para fazer igual. Ou mais que eu. Exatamente. Vocês vão espalhar isso para o mundo inteiro. Isso aí. Não, os milagres, quando ele libera os discípulos, ó, agora vai. Isso. E a galera sai fazendo milagre. Viu ele fazer? Mas não é sobre mim. Não termina em mim. Isso aqui é para você entender o quanto você é capaz de fazer. Então, quando você fala liderar e desenvolver pessoas, parte do teu exemplo para que as pessoas se desenvolvam e possam, inclusive, fazer mais e melhor do que você. Ó, um líder de verdade, ele forma pessoas melhores que ele. Ele forma pessoas, ele desenvolve pessoas que vão ficar num tamanho maior que ele. Isso. E ele vê isso como um processo natural da vida. Ele precisa, se ele não fizer isso, ele não cumpriu o papel dele. Olha só. Quando você olha, por exemplo, para os teus filhos. Você tem 2 filhos? 2 filhos. 2 filhos. Cara, eu olho para minhas filhas e falo, cara, não tem outra alternativa, você tem que ser melhor que eu. É isso mesmo. Você tem que ser melhor que eu. Como, cara? É. Eu olho para os meus genros também. Vocês têm que ser muito melhor que eu. É isso aí. Meus genros são meus filhos também. Eu olho para aquela turma que caminha mais de perto comigo. Certo. Eu tenho um projeto que se chama Divina Caminhada. Tá bom. Tá? Esses são os empreendedores que trabalham mais perto de mim. Esses que eu estou dentro dos negócios, estou dentro dos boards. Alguns projetos eu sou acionista, inclusive. Certo. Cara, não tem como você não ser melhor que eu. Você tem que ser melhor que eu. Essa é a sua visão. É para isso que eu existo aqui na tua vida.
É porque a gente, um dia nós vamos, né? Não um dia nós vamos passar, Aham. nós vamos embora. Tem que ficar coisa melhor, tem que ficar coisa melhor. Não, eu não espero nem ir embora para ficar. Claro que um dia a gente vai, né, cara? Mas, embora pode ser, eu digo, embora da empresa, embora daqui. Pode ser, mas ainda que eu não vá embora. Figurativo. Ainda que eu não vá embora. Ainda que eu continue convivendo com ele. Tem que... Ainda ele tem que ser melhor que eu. Certo. É sobre isso. Liderar é sobre essa meta. Não é sobre apenas construir resultado. Pô, Mário, mas o resultado é consequência. tem que abrir mão do resultado? Não, é Não. o contrário. Quanto mais você lidera, mais resultado você constrói, e constrói com sustentabilidade, constrói de forma consistente, constrói com longevidade. Você falou uma palavra que eu gostei, a liderança você constrói, ou seja, o líder, a liderança não é tomada, ela é conquistada. Exatamente. Você falou o seguinte... Você pode ter qualquer título. Se as pessoas não te reconhecerem como líder... Isso, você falou assim... Você pode até mandar. Exato. Mas liderar não. Mas liderar não. E você falou o seguinte, o chefe, você tá lá e tal, ele tem autoridade, mas não inspira. Mário, o que te inspira nas pessoas? O que te inspira? O que inspira você? Olhando para alguém, você fala assim, puxa vida, isso me inspira nessa pessoa. Normalmente, o que inspira você? Cara... Eu digo em relação a outra pessoa. A outra pessoa? O que me inspira quando eu observo, convivendo um pouco mais com a pessoa, né? Uhum. Porque vamos entender que, num primeiro momento, a gente pode se simpatizar, né, cara? Com alguém. Pô, deu uma química, rolou, foi um papo agradável. Agora, inspirar é quando você convive um pouco mais, né, cara? Claro, claro. Aí você fala, Isso. cara, quando você conhece um pouco mais. Isso. O que me inspira, cara, tem muita gente que diz assim, o resultado resolve tudo. Para mim, o resultado não resolve tudo. Não, eu não concordo com isso. Bom. Porque, inclusive, o resultado pode ser obtido por meios escusos. Isso, por meios escusos, por meios ilícitos, passando por cima de pessoas. Exato. Enfim, cara, mas beleza. Mas o resultado faz parte. É a obra. Pela obra só, não me inspira. Mas a obra... Quando eu levo em consideração como ela foi construída... A história por detrás dela. A história por detrás da obra, o backstage da obra, o bastidor da obra. Por isso que o bastidor é ouro. É verdade. O bastidor é um metal muito mais precioso que ouro. É o que traz o que está escondido. Cara, e aí você ter acesso aos bastidores é que faz a diferença, né? A tua capacidade de ter acesso aos bastidores. Mas o que acontece? Então, o como o cara construiu a obra. O como é o seguinte... Quem se desenvolveu ao longo da construção da tua obra? Uhum. Vamos lá, vamos tangibilizar. Vamos apelar um pouquinho aqui. Cara, você ficou rico, mas quantas pessoas ficaram ricas do teu lado? É verdade, boa pergunta. O que você... A prosperidade que você teve se espalhou? Se reverberou? É. Cara, você... Ok, você construiu determinados resultados. Você atingiu metas relevantes. Ok. Quantas pessoas cresceram e têm palpável, tangível a prova do seu crescimento do teu lado? É sobre isso, entendeu, cara? Aí, aí eu começo a nutrir um pouco mais de admiração. Quantas vezes, aí quando você conhece mais a pessoa, quantas vezes você se superou para batalhar por alguma pessoa? Não por alguma meta, mas para batalhar por alguma pessoa. Entendi. Cara, ou seja, líderes, mostra a sua posição. batalham pelas pessoas. Isso. Depois, pelos resultados. Isso. Eu luto pelas pessoas. Depois, pelos resultados. Porque quando eu luto pelas pessoas... Os resultados chegam. Eu conquisto as pessoas. Ah. Eu entrego o meu melhor para as pessoas, lutando por elas também. E aí os resultados vêm, como você disse, como consequência. Os resultados vêm. Então é por aí. E como é que você consegue... Como é que você faz dentro das empresas da qual você participa? Como é que você faz os talentos aparecerem? Porque o tempo todo você está crescendo, as coisas estão evoluindo, pessoas entram e saem, e as empresas estão sempre atrás de talentos. Como é que você... Essa pergunta é recorrente. Então vamos lá, vamos com calma, Sandrão. As empresas estão, eu não estou. Sabe por que eu não estou? Porque eu acho isso uma perda de tempo. Porque o talento, ele vai ser atraído pelo meu projeto e por mim. Certo. Então eu não preciso procurá-lo. Eu preciso fazer o processo para que ele se revele. Isso aí. Mas, por exemplo, eu faço o processo.
Você quer ver? Vou dar exemplo visível, fácil de qualquer um enxergar, que é a minha história com o Flávio. Às vezes a pessoa me pergunta, pô, você foi o cara que descobriu o Flávio, você foi o cara que revelou o Flávio, você foi o cara que viu o talento do Flávio. Não, eu vi depois. Aham. Eu fui o cara que fiz o processo de treinar o Flávio para ser um bom líder. Tá bom. Antes dele ser esse bom líder, eu não sei se você chegou a ver no meu Instagram, o que era o Flávio com 19 anos. Aham. O que era a expressão corporal do Flávio com 19 Vi. anos. O que era aquela cara tímida, o que era aquele esforço que ele fazia para falar algumas palavras ali em público durante 3 minutos. Era difícil para ele. Então, esse cara, se não tem aquele vídeo, ninguém acredita. É verdade. Porque aquele é outra pessoa. Hoje ele é muito desenvolto. Não, hoje já há algum tempo. É. Então, é um fenômeno como comunicador Exato. também. Se tornou. Se tornou. Mas ele é muito mais que um comunicador. Mas isso é outra história. Muito mais do que isso. Ele Isso. também é um grande comunicador. Exato, é o que a gente está Mas dizendo. ele também é um grande líder. Porque ele tem também esse mesmo modelo mental para se relacionar com as pessoas, né? Não é que a gente se relaciona com todas as pessoas com a mesma medida de comprometimento, mas a gente tem disposição para identificar quem são as pessoas com as quais a gente vai avançar com medidas maiores de comprometimento. Então, fechando todos os parênteses, para a tua pergunta de novo, né? Você perguntou o que eu admiro as Como é pessoas? que eu admiro, você respondeu, e agora como é que você... É o processo. É o processo. Então, o que acontece? O cara fala, pô, então você viu o Flávio ali, um potencial, e levou ele para tua casa? Eu falei, não, querido. Ele conta a história, quando eu levei ele para Porto Alegre, mostrei uma outra referência, mostrei uma outra referência financeira, material, mostrei uma outra referência de construção de negócio. Ele participou de um movimento nos nossos bastidores ali, de como a gente construiu uma estratégia para uma reunião, né, de start de mês, né, porque tudo vira ciência. Tudo vira ciência. Vira método, entendeu? É. Cara, aí o cara fala, pô, então você levou ele lá porque você viu o talento. Eu falei, não, cara, eu levei ele lá como eu levei não sei quantas mais pessoas, centenas de pessoas. Entendi. Só que ele, a partir daquilo, ele desperta. É isso. Os outros não despertaram. Entendeu? Uhum. Aí é muita percepção de valor que ele deu para aquilo que ele estava recebendo, que era diferente, a sensibilidade que ele tinha, o QH que ele tinha. Entendeu? E dali ele começou E ali, a voar. claro, aí sim, opa, cara, esse cara é diferente. Entendi. Tem um dado momento que você fala, esse cara é isso. diferente. Tem uma hora que você realmente fala, epa, aqui... Mas antes de você ver que o cara é diferente, você fez ali um processo. É isso. Você fez ali um funil, também é um funil. Isso aí, boa. E aí tem a questão de vendas, né? Você falou da cultura, mas uma coisa que a gente sabe que é muito importante, foi extremamente importante, relevante dentro do sucesso da WhatsApp, Flávio fala muito isso, você fala muito isso, são as vendas, a Sim. cultura de vendas. Uhum. E aí você liderou todo esse processo também de cultura, e você fala muito disso no seu Instagram, fala muito disso nas vendas. Para você, vendas é uma ciência, portanto, ninguém nasce como vendedor, você se desenvolve como vendedor. Por exemplo, todo mundo vende, né? A maior Todo parte das mundo pessoas vende vende o tempo mal. todo. Porque não se dedicaram, né? Mesma coisa, todo mundo consegue caminhar, né? É um processo natural aprender a caminhar. Salvo a gente nascer com alguma deficiência, você vai aprender a caminhar naturalmente. Claro. Agora, se tornar um velocista é outra coisa. É outra coisa. Aí você fala, pô, então... Aí que entra a ciência, Mário? Aí que entra a ciência. Então, porque é claro que, pô, tem algum fator ligado ao dom? Tem. Nem todo mundo vai se tornar um velocista. Agora, com certeza. Se a despeito da nossa idade, inclusive, se a gente começar a treinar uma determinada modalidade de corrida, nós vamos ficar melhor do que nós estamos hoje. Com certeza. Treinamento melhora Não tudo. tem como. O treinamento é implacável. Nenhuma baixa performance resiste a um bom processo de treinamento. Não resiste. Não resiste. Então, o que acontece? O treinamento, ele faz muita diferença, principalmente quando você vai falar não só da parte técnica. Quando você treina o cara, eu costumo dizer o seguinte, não treine as pessoas apenas para fazer, treine-as para elas pensarem. Isso. Não treina para fazer, treina para pensar. Uhum. Quando você treina uma pessoa para pensar, primeiro ela aprende a fazer com uma facilidade.
e faz com mais excelência. Quando você tá só naquela, deixa eu treinar para fazer. Se fugir um pouquinho, Cara, se fugir um pouquinho já era. danou-se. Danou-se. Então, a gente tem muito isso. Cara, porque alta performance, ela é muito mais sobre padrão mental do que do padrão técnico, né? Se você vai ver aí, por exemplo, isso é dado científico, tá? Se você vai pegar os 50 melhores tenistas do mundo, top 50 do mundo, cara, todos dominam todos os fundamentos do tênis. Todos. Agora, o que acontece na hora do vamos ver, que é a hora do jogo, que é a hora de um jogo eliminatório? Fator mental. Gestão das emoções? Cara, dizer isso? eu te digo que tem um degrau que vem antes desse. É gestão do pensamento. Ó, toda emoção é oriunda de um pensamento. É verdade. Você não se emociona antes de pensar. É. Então tem que fazer a gestão do que você pensa, para que o que você pensa não se transforme numa emoção perdedora. Ele já é. Entendeu, cara? Então a gestão do que você pensa faz com que você, cara, tenha uma outra reação no meio do jogo, no meio de uma objeção que você obtém para vender, no momento em que é 7 horas da noite e você ouviu um monte de não, deu um monte de coisa errada. Aquilo você tem que governar a tua mente, cara. Porque gostei da palavra governar. É governar. Você tem que governar. É o famoso domínio próprio. É isso. Uma das maiores virtudes do espírito é o domínio próprio. Isso é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. A gente ter esse domínio próprio, o autocontrole. Durante todo o tempo, durante 100% da situação. Então, o que acontece? A gente treina, o nosso treinamento, que é diário, é permanente, né? É permanente. Então, a gente tem os nossos rituais, cara. Então, todo dia nós fazemos rituais onde o cara se imagina na objeção, o cara se imagina enfrentando a objeção, o cara se imagina governando aquele pensamento intuitivo, porque o pensamento intuitivo, normalmente, ele é perdedor. Então, você tem que governar. Opa, pera pra mim. Aí tem que ser contra-intuitivo. Entendeu, cara? Entendi. O pensamento intuitivo me faz desistir de uma venda porque o cara me apresentou um monte de objeção. O treinamento, o pensamento intuitivo me faz, às vezes, perceber que o cara tá me rejeitando porque não gostou muito de mim. Ou sei lá por quê. Então, aí eu tenho que ser contra-intuitivo. Então, se eu governo aqui, não tem problema que ele não tá gostando de mim. Eu vou reverter essa situação. Exatamente. Entendeu, cara? Eu vou mudar de assunto, para voltar para o assunto que é o que vai me levar a fazer o fechamento. Eu vou fazer a pergunta que eu não fiz ainda. Eu vou tentar descobrir qual é a verdadeira objeção, né? Normalmente, as primeiras objeções eu chamo de objeções de fachada. É verdade. Às vezes o cara te dá uma objeção de fachada para encerrar o assunto. Exatamente. Porque ele não se sentiu à vontade, porque ele não quer falar a verdade, entendeu, cara? É uma maneira de descartar. Tem que dar uma objeção de fachada. Por exemplo, eu nunca acredito que o cara não tem dinheiro. Você nunca cai nessa. Para você... Não, isso não existe. Não é sobre ele ter dinheiro, é sobre ele arrumar dinheiro. Isso. É sobre ele conseguir dinheiro. É verdade. Eu, quando estou na frente de alguém, não tem como o cara vai me convencer que... Ele vai me convencer... eu digo às vezes pro cara, me diz que você não acreditou que essa solução que eu estou te apresentando vai te dar o ROI que eu te disse que ela te dá. Se você me disser, eu não acredito, aí tá tudo certo. Agora, você me dizer que não tem dinheiro, não é sobre isso. Você me dizer que isso está fora do orçamento, não é sobre isso. Porque se ela percebe o valor e entende que aquilo vai trazer, emprestado. Ele vai dar um jeito. É isso mesmo. Ele vai pedir emprestado. Ele vai buscar, porque ele vai pagar aquilo, vem valor. Isso eu aprendi lá vendendo curso de inglês. Lá no começo, quando o cara me falou, Mário, sabe o que acontece? Eu não posso fazer esse investimento, porque agora eu estou sozinho. Então eu estou com um custo diferente lá na vida. Meu custo de vida mudou. Eu falei, vamos entender bem. Se você colocar isso aqui como ordem de prioridade, você resolve esse problema. É isso Mas mesmo. como? Você vai arrumar alguém para dividir o apartamento que tem. Se isso aqui for ordem de prioridade, você muda a tua Você muda o jogo. E, inclusive, isso aqui vai te ajudar a ter mais grana depois. E eu fechei uma venda assim. Porque eu trouxe a solução para a pessoa. E é um princípio, vale para qualquer venda. Vale não para é qualquer tipo de venda, não vale só para aquela de qualquer venda. valor. É isso aí. Então é muito sobre isso, cara. Mário, essa questão da venda, eu vejo uma... Eu tenho lá na minha empresa, eu tenho essa dificuldade, inclusive estou atuando muito nela agora. A questão da gestão das emoções está uma coisa bastante difícil para eu controlar, para eu fazer com as minhas meninas, porque a gente faz vendas de procedimentos estéticos, no caso depilação,
E elas recebem muitos nãos. E eu percebo que a maior parte das meninas, elas recebem 2, 3 nãos e elas encruam. Como é que você consegue? Porque trocar pessoas É muito fácil. não é muito fácil. Isso aí. E esse problema que eu estou te passando, esse desafio que eu estou te passando, não é meu. Eu vejo vários outros colegas em diversos. Ou seja, eu não estou tentando tirar de você um ensinamento de graça. Deus que me perdoe, tá? Mas, assim, ainda bem, né? Uhum. Ainda bem. Ainda bem que tem muitas empresas com esses problemas. Eu sei que é um pouco irônico, um pouco sarcástico que eu estou falando aqui. Então, Sandro, o que acontece? Muitas pessoas acreditam que treinamento é assim, ó. Cara, eu já expliquei. Eu vou chegar nesse ponto. Eu já expliquei como é que é, eu já treinei, a pessoa já simulou, já fez aqui todas as dinâmicas necessárias, ela já sabe. Ela já sabe como ela tem que pensar, Exato. Ela já sabe o que ela tem que fazer, ela já sabe que ela vai ouvir não, ela já sabe que isso faz parte. Então, como ela já sabe tudo isso, cara, é só fazer. Então resolvi os meus problemas e o dela também. Não é assim. Não é assim. Porque vem a próxima. Se eu fazer bem feito aquilo que eu sei, dependesse só do meu know-how, eu não preciso me ativar todos os dias. É verdade. O rollout disso daí e a garantia de todos os dias funcionar. Não é meu conhecimento que me garante agora. O que me garante é eu ativar, são os exercícios que eu faço de ativação do meu conhecimento todos os dias. Então, eu me ativo todos os dias. Tem muita. Aí entra naquela disciplina, ou motivação. Não, porque a disciplina precisa, porque nem todo dia você acorda motivado, nem sempre você está motivado. Isso para mim é uma falácia absurda. Porque não existe o cara acordar motivado. Eu acordo desmotivado. Eu acordo desmotivado. Não. Eu acordo desmotivado todos os dias. Todos os dias. A disciplina que faz você levantar. Não, o que me faz levantar é a minha consciência de que eu preciso ativar a minha motivação. Entendi. É uma responsabilidade minha, intransferível. Não é, acordei motivado. Hoje nem tanto. Não, cara, eu tenho para mim o seguinte, eu acordo desmotivado todos os dias. É uma responsabilidade. Eu acordo sonolento e aí eu começo a me ativar. Por exemplo, eu me ativo fazendo o quê? Aí cada um acredita da maneira que quiser. Acha o seu ritual. O meu ritual é oração. Começo na oração, e na oração, meu primeiro foco não é pedir. Eu não curto oração de pedinte. Certo. Eu curto oração de gratidão. Então, gratidão. Cara, aí o que eu incluo nessa oração? Eu incluo ali um grupo de pessoas, em seguida eu parto para orar pela vida de algumas pessoas e para orar pela minha agenda. Por exemplo, hoje você estava incluso na minha oração. Bom, obrigado. Tem como, cara. Eu vou me encontrar com o Sandro. A minha intenção de estar contigo, ela tem que ser ativada já desde no começo do dia. No começo do dia. Desde o meu início, do meu despertar, a partir do momento que eu estou me ativando com um propósito. Aí com todo mundo da minha agenda hoje. Pô, eu tive agendas complicadas hoje, cara. E se você não se prepara, vira um bodoque isso. Meu amigo, o que era eu me governar diante daquela situação que eu estava vivendo ali? Sabe, Mário, tem situações mais complicadas. Quem empreende tem que estar preparado para lidar com situações complicadas. Uma adversidade tem dias que as situações são mais complicadas. É verdade. Hoje foi um dia desse. Você teve alguns... Exatamente. Mas, cara... É assim. Mas eu estou ativado. Entendi. Vai ser difícil alguém me pegar de surpresa. Não que não aconteça. Uhum. Então, quando você se ativa, você entra no modo planejamento. Você entra no modo... Cara, você está prevendo o que pode acontecer. Então, vai ser difícil você precisar reagir. Porque onde é que está o perigo quando a gente tem que reagir? Você já se preparou, né? Quando você... não, isso aqui não é reação, isso aqui já estava previsto. Eu imaginei que fosse acontecer isso. Vou sair disso assim. Claro que a gente não consegue fazer lá em todo. Isso, mas 100%. Mas quando você tem a intencionalidade, você se prepara dessa forma. Mário, você fala muito de intencionalidade. Eu gosto disso. Uhum. E intencionalidade, às vezes, pode ser confundida para os leigos ou para o público em geral como interesse, como algo ruim. O que é para você essa questão da intencionalidade, que é muito forte nas suas falas? Explica pra gente. Cara, e por que ela é importante? Intencionalidade, para mim, é onde começa a excelência. Tem excelência sem intencionalidade. E
Que história é essa de interesse é ruim? Quem é que diz que interesse é ruim? Eu não acho que é ruim. Então, é a mesma coisa. O cara fala assim para mim, você fala que essa história, você precisa se conectar com o cliente, precisa primeiro fazer a conexão para depois falar, mas isso é interesse. Qual o problema? Qual o pecado? Exato, não há problema, eu não vejo problema nenhum nisso. Se eu sei qual é a solução que eu vou entregar para o cliente, se eu sei que a solução que eu entrego para ele pode transformar a vida dele, pode melhorar a vida dele. O meu interesse é em resolver o problema dele, tá ótimo. Qual é o problema de eu ter interesse, cara? Qual é o problema de eu ter interesse em apresentar num padrão de excelência mais elevado possível essa solução para ele? Isso qual o mesmo. problema? E quando eu penso isso, eu sei que para eu apresentar nesse padrão de excelência, eu preciso ter primeiro uma conexão com ele. É verdade. Senão ele não enxerga, senão ele não vai atribuir valor, não vai perceber valor na minha solução. Isso. E aí, às vezes, deixa de comprar porque ele não percebe valor. Não porque o preço é maior ou menor. E aí a gente volta para o que você acabou de ensinar para a gente. É a gestão do pensamento, ou seja, cara, você está pensando que interesse é coisa ruim? Não, é bom. É a crença limitante. É a crença limitante. Você tem que controla seu pensamento. Se você tem uma crença limitante em relação a essa questão do interesse, você tem uma ação ruim que vai fazer você ter um resultado Exatamente. ruim. A crença é o que define o conjunto de crenças que a gente adota define nossa cultura, nosso padrão mental, nossa maneira como nos relacionamos com as pessoas, como reagimos, como entregamos. É isso mesmo. Como escolhemos as pessoas. Afeta tudo. Impacto em tudo isso, cara. Eu quero voltar num ponto aqui, que é a questão a gente fala muito do treinamento, e sempre as pessoas perguntam assim, qual o seu core business? A gente sempre ouve nas reuniões de negócios, qual o seu core business? Vem respostas de todo jeito. Mas tem uma questão core em toda a organização que você traz aqui com muita propriedade dentro desse assunto de liderança, que é o seguinte, toda empresa ela é uma empresa de educação. Você fala isso. Eu ouvi falar, claro. Toda empresa é uma empresa de educação. Não é, mas deveria ser, deve ser. Tem que ter um viés educacional. Exato. Porque, braço educacional. Isso. Você está falando aí o tempo todo da importância de se obter resultados através da formação das pessoas. Isso, exatamente. Então não há como você conseguir isso se a empresa não vestir a camisa de um negócio de educação, de autoeducação. Isso, exatamente. É por aí. Você não crê nisso? Eu creio nisso fortemente. Pois é. E eu faço, e eu pratico, modéstia à parte, eu pratico isso com as minhas empresas. Dá pra gente praticar cada vez melhor. Isso. Mas primeiro eu quero você entender isso. Não tem mais espaço hoje, Sandro, para uma empresa crescer sem uma musculatura para a educação. Entende? Sem ela investir tempo. Sem um órgão. A empresa é um organismo, cara. É um organismo vivo que tem que estar saudável. E o que está bom hoje precisa continuar bom e evoluindo. Ou melhor ainda, exatamente. Então, cara, não tem como que você, nos dias atuais, você vai pretender alcançar resultados mais relevantes com o seu time, dando ordem, dando direção, ensinando os caras a fazer, sem ensinar eles a pensar, sem educá-los, sem ter metodologia para desenvolver, para que eles se aprimorem, primeiro também como indivíduos. Onde é que está a alta performance? A alta performance, depois da técnica, ela está na perseverança, no governo dos pensamentos, no governo da emoção, no trabalho em equipe, na contenção do egoísmo. Se você não treinar os caras, as escolas não treinam, cara. As escolas não vão treinar. Está na comunicação. As escolas não treinam, as famílias não treinam. Então, cara, se você imaginar, se você constata essa realidade, você tem que ter, cara, eu tenho que me transformar em empresa de educação. E tão pouco. O cara quer contratar vendedor. Como é que eu faço para contratar os melhores vendedores? Cara, os melhores vendedores, eles já se transformaram em empreendedores, ou eles são intraempreendedores, ou eles estão muito bem, ganhando muito bem. É verdade. Os melhores vendedores, eles estão dispensando um monte de propósito de trabalho. Você tem que desenvolver vendedores. É isso aí, formar, desenvolvê-los, entendeu, cara? Isso serve para todas as áreas. Sabe o que eu vejo, mano? Me corrija se eu estiver errado. Eu acredito que boa parte das pessoas... Eu vou chutar o seguinte. A maioria dos empresários sabe e acredita nisso. Mas é um negócio trabalhoso e exige muito esforço e constância. Eu acredito que a maior parte desiste por dar muito trabalho.
E porque Boa. tem que ser algo, não é Boa. porque não sabe, é porque dá trabalho, não tem musculatura e se cansa no processo e não dá continuidade. Muito bom, muito bom. Você está certo, eu discordo em absolutamente nada do que você afirmou aí. Agora, vamos lá. Tem um adjetivo que você usou aí, que é o desgaste. O desgaste. Cara, olha só. O problema quando você não trabalha, quando você trabalha sem método, quando você trabalha com a consciência defasada sobre a importância daquilo que você está fazendo, o que é uma consciência defasada? Uma consciência rasa sobre aquilo que você faz. Por exemplo, o cara fala, não, eu quero ter uma cultura comercial no meu negócio. Só que dá muito trabalho. Não, cara. O que dá trabalho é você não ter essa cultura. Isso vai te dar muito mais trabalho. Isso não é só sobre te dar mais trabalho. É sobre o dinheiro que você deixa na mesa. Para você e para os outros. É sobre a satisfação que você não obtém. Porque o que acontece? O desgaste, sabe como é que você começa a sentir desgaste numa determinada atividade, num determinado job, numa tarefa? Quando não existe retorno. Você não cansa de trabalhar, você cansa de fracassar. Você cansa de não ver resultado. Verdade. Você cansa de ver as pessoas sendo treinadas, indo embora e não produzindo. Isso que você cansa. É verdade. Concordo. Quando você é retroalimentado, peraí. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Quando eu paro para pensar, as pessoas que desistiram dos meus processos de treinamento, as pessoas que... Algumas desistiram, outras estão na conduta de traição também. Cara, quando eu paro para pensar nisso, e paro para pensar nas alegrias que eu tive com as outras, que é minoria, a minoria se desenvolve, mas essas que se desenvolvem, elas trazem uma recompensa extraordinária. Exato. E isso é o quê? É o retroalimento para você não se desgastar. Sandro, se eu passo algum tempo assim, sem ser traído, eu fico preocupado. Sério? Tem alguma coisa errada. Eu não estou dando o meu melhor. Se passa muito tempo e ninguém sai de algum negócio meu para abrir uma concorrência, eu fico preocupado. Explica melhor, mano. Meu irmão, quando você se dedica às pessoas incondicionalmente, quando você dá o teu melhor para as pessoas, entendendo que a maioria não vai te responder ou te corresponder, mas você sabe que não se trata de te corresponder, se trata de você dar o teu melhor, porque isso faz parte do propósito pelo qual você existe. E que, cara, que a recompensa ela vem, ela vai atrás de você pode até se esconder. Quando você está em paz com isso, primeiro teu desgaste é muito menor. Isso, eu concordo. Cara, quando você faz isso, é claro que você vai ter pessoas que vão trair. E é claro que você vai ter pessoas que, cara, vão gostar tanto do que você faz, porque aí não é sobre o que você faz, não é sobre o negócio que você faz, é sobre o negócio / o produto, a solução / como você faz. E aí o cara vai fazer, não, quero ter aqui. Eu posso fazer também. E aí, vai sair. Isso é prova que você está sendo bem sucedido. Isso é prova, por exemplo, um dos negócios que eu participo hoje, que é o Metribank, que tem uma solução ali que entrega um crédito financeiro para pessoas que têm um título precatório. Então, tu imagina o seguinte... Se antecipa. Não. É crédito mesmo. Presta atenção. Esse produto tem um monte no mercado. Isso ninguém tem. Entendi. Nós desenvolvemos uma solução onde eu libero um crédito para você. Porque a antecipação, ela tem... Que a gente faz também, mas ela tem... Ela vem com desconto, você entrega... Não, tem um trauma na negociação. O cara tem que entregar com deságio. Isso mesmo. Ele entrega com pesado. Isso. O crédito não, cara. O crédito precatório é tirando dele. Ele está fazendo um empréstimo para solucionar, porque uma boa parte dessas pessoas que têm precatórios, principalmente no valor de 150 a 300 mil reais, essas pessoas, cara, que têm normalmente uma faixa etária acima de 55 anos, essas pessoas têm problemas que você não imagina. E esse dinheiro resolve, faz muita diferença. Então, quando você libera um crédito para essa pessoa, ela primeiro fica muito mais grata, ela fica muito mais, bem resolvida,
né? Você pode estar resolvendo um problema grave dela. Exatamente. Ou Então, seja, aí, o que acontece? Cara, casualmente, faz uns 2 meses, nós tivemos 2 desistências no projeto, os caras vão abrir um negócio igual. aí, Aí você fala, pô, mas você não fez um termo de não compete com os caras? Eu fiz, mas eu liberei. entendi. Porque eu não prendo, eu liberto. É isso. Ó, o cara, se ele não tem vontade de me convidar para ser sócio do negócio dele, não tem problema. Faz Liberto. parte, cara, eu liberto. Eu não liberto, retenho. Por isso, eu não por isso, retenho. Não tem política de retenção de pessoas. Reter quem não quer ficar é pior. Eu tenho política de libertar pessoas. Eu quero que você, aliás, um cara que está há mais de 3 anos comigo e ele não evoluiu de uma maneira a ser meu sócio em algum outro projeto, ele não construiu um plano de carreira ali para se aproximar de ter um stock option de algum projeto que eu faço parte, Tem algo. aí eu fico preocupado. É, Como é que o cara está 3 anos aqui comigo, recebendo tudo que ele recebe e está desse jeito? já era para estar num outro nível. Entendeu? Então eu me preocupo. Aí cara, como é que eu não quero reter esse cara? Sabe o que eu falo para minhas funcionárias? Eu falo uma coisa para ela que eu acho que você vai gostar. Eu falo assim: olha, eu não tenho problema que você voe. Eu quero que você voe. Voa. O meu trabalho é ser o melhor aeroporto para você pousar. Muito bom. O meu trabalho é ser o melhor aeroporto para você pousar. Então você vai ser o melhor avião, você vai voar muito. Melhor aeroporto, melhor combustível, maior manutenção, as condições, né, para você. Você vai estar lá em cima olhando e falando assim, para onde eu posso pousar e fazer. Pô, eu vou lá no Sandro. Isso aí. Isso é importante. O teu papel é voar. O meu papel é ser o teu melhor aeroporto. Mas é que tem muita gente que não voa por N motivos. Tem né, vários cara? motivos. Não dá, São a as gente crenças, não pode. a cultura. Por Às isso vezes é um que momento de vida. Por isso que tem que existir. Todo o processo de treinamento é um processo de aculturamento, cara. Você tem que libertar as pessoas das crenças. Não é só treinar o que fazer. O teu treinamento, normalmente os treinamentos são muito voltados, orientados para a tarefa que a pessoa vai desenvolver. Passo a passo. É isso aí, cara, meu amigo. É importante também, mas não resolve tudo. Não é a cereja do bolo. Tão importante comparado com você vai treinar a pessoa para pensar, cara. Aqui, ó, as crenças que você precisa se libertar. Ó, tem essa série de crenças aqui, ok? Não precisa me dizer. Certamente, eu posso afirmar que vocês aqui nesse grupo ou tem boa parte delas, ou tem algumas delas. Por enquanto, você não vai me falar qual é. Ok? Aí você começa a olhar para a expressão deles. Entendeu, cara? Você quer não se libertar daquilo, meu amigo. Ó, por exemplo, não destrava. Eu trabalho no mercado financeiro, um outro negócio, onde a gente vende cédula de crédito bancário, CCB. Querido, a cultura do terceiro turno muda um negócio. O que é um terceiro turno prospectando o cliente? Faz diferença. Quantas horas é no ano um turno a mais de trabalho? Uma empresa. Quantos clientes a mais isso não traz? Pois é, cara. Aí os caras falam, mas é Mário, inclusive tem uma pesquisa que o melhor horário para se prospectar cliente a frio é das 6 às 8 da noite. Eu falei, meu filho, isso é desde os anos 80. Sabe por quê? Porque das 6 às 8 da noite, cara, a maior possibilidade é que esse cara já tenha se desconectado. Aí já está esfriando, já está com a frequência mais baixa, mais alta. Ele está mais suscetível a receber a tua influência, a tua abordagem. Exatamente. Entendeu? Esse cara, por exemplo, o time do precatório, cara, vai falar com esses caras depois das 8 da noite. É o melhor horário para falar com ele. Enquanto isso, as empresas estão dormindo. Então, isso é a cultura do terceiro turno. Porque está todo mundo resolvendo o seu problema. É a cultura do terceiro turno. Nós fazemos um ritual para abrir o terceiro turno. Não sei se você chegou, isso foi no Vini Mexe Maluco, vou te mostrar o que é um ritual de abertura do terceiro turno, cara. Mário, por que os rituais são tão importantes? Pois é, cara. Pois é. Porque os rituais, eles fecham um ciclo, abrem outro. Você entendeu? Eleva a energia. Eleva a energia, renova a energia, renova a posição do indivíduo ali diante de um fracasso ou diante do sucesso. Ó, tem um ritual para o novo ciclo. O sucesso do ciclo anterior ficou para trás e o fracasso também.
Exatamente. Ótimo. Ou seja, é uma forma de você dar basta a alguma coisa e dar bem-vinda, boas-vindas ao que está vindo. Isso aí, é sobre isso, exatamente. Você limpa e agora cego. Parece bobinho isso. Mas não é, faz diferença. Deixa eles acharem que é bobinho, cara. Não é, faz diferença. Deixa eles acharem que é bobinho. Agora imagina, sabe por que o pessoal... Enquanto eles acham que é bobinho, eu tô indo pro meu terceiro negócio bilionário, construído assim, cara. Exato, construindo com coisas simples, eu vou chamar de básicas. Básico, com excelência, cara. O básico que é essencial. E as empresas hoje, eu vejo muita gente falando de inovação, eu quero fazer inovação. Eu falo assim, meu amigo, peraí, eu tô achando que o problema nosso, eu acho que o grande problema no Brasil não é inovação. Eu acho que a gente tem um outro problema aí, que é o seguinte, nós precisamos de mais e mais empresas fazendo o básico bem feito, para que aí as inovações possam... Tem muita gente que quer trazer inovação para o seu negócio, mas não quer trazer a cultura da inovação também. Ó, você sabe o que acontece? A inovação, ela está sendo percebida por uma boa parte das pessoas como uma ferramenta ou um conjunto de ferramentas para eu trabalhar menos, não para eu produzir mais. Gostei. Olha só. Essa ferramenta vai me poupar disso. Não é para te poupar. É para você transformar mais. Exatamente. Não existe substituir energia por ferramenta. Existe potencializar a energia. Excelente. O nome já fala, ferramenta. Ela vai te ajudar a fazer mais rápido e melhor o que você já faz. É uma catapulta. Te levanta lá para cima. Observa o movimento da maioria das pessoas numa escada rolante. As pessoas estão caminhando numa escada rolante, elas estão esperando o movimento que a escada rolante oferece para que elas poupem a sua energia. É isso mesmo. Aquelas esteiras também no aeroporto. É isso mesmo. Irmão, aquilo ali é para você estar naquela esteira e caminhar. É isso aí. Não é para ficar parado. Mas é claro, claro. Agora, é sobre isso, cara. Ou seja, ela é um potencializador. Potencializador. Para que eu vou substituir minha energia, meu? Que história é essa de poupar energia? Porque quem poupa energia não tem fonte. Não enxerga a fonte inesgotável que tem dentro dele. Por isso que o cara quer poupar. Aquele sininho que o pessoal bate é considerado um ritual para vocês? Aquilo é um ritual? O sino, a campainha. Alguns adotam a campainha. E aí a outra, parece bobagem, mas faz uma diferença grande. Tem negócio que tem sinos de diversos tamanhos. É. Tem sino, por exemplo, para, vamos dizer, na JX. Tem sino que é para quando capta mais de 500 mil reais. Captou mais de 500 mil reais, o sino vai no sino A. Sino gigante. E o outro sino corresponde ao resultado. A captações menores. É isso aí. A gente vai aprimorando, inclusive, os rituais. Os rituais nascem como? Vêm de experiências ou nascem de ideias que vão acontecendo? Por exemplo, o sino eu conheci ali nos anos 80. Né? E vem até hoje. A primeira empresa que eu vi ali... Todas têm? Cara... Todas dessas. As que eu funciono, sim. As que você está atuando. Aqui nós estamos falando de WhatsApp, o NBK, Matribank. Não, a WhatsApp eu não atuo. A WhatsApp eu só tenho uma participação acionária. Sim, entendi. A WhatsApp é o lugar que eu ganho dinheiro com o meu legado. Tá. O teu equity tá ali. Não é só boa parte. Equity. É um equity, mas como é que funciona ali? Aquela cultura de liderança e venda que nos permite estar vendendo qualquer hora do dia, para diversos países do mundo. Entendi. É por conta desse legado. Entendi. Eu deixei lá. Então, cara, tá ali, tá sendo construído um equity e também tem distribuição de dividendo, né? Claro. É um negócio que gera muito caixa, né? Gera muito caixa. Tá. Então, mas eu não tenho participação. Tá ali bom. eu só tenho um percentual e assim que tá funcionando. Eu tenho participação nos outros negócios que eu implanto a mesma cultura que eu desenvolvi ali junto com o Flávio. Cultura de liderança e forte de venda. Excelente. Olha, boa parte da nossa turma dos prateados tem uma questão da solidão. A gente falou aí que a gente não é que não sabe, dá continuidade. Falar dos prateados, boa. E os prateados, aí passa dos 50, já tem uma posição e não sei o que, já tem as suas empresas, empreendedor solitário.
essa turma precisa se juntar mais, né, Mário? Porque, veja, você participar de um grupo de iguais, vamos chamar assim, de pessoas que pensam ou que estão no mesmo barco, vamos dizer dessa forma, muda o jogo. Essa turma precisa participar de uma comunidade. Por isso que nós estamos aqui também. Não é? Não só para incentivar, mas para dar clareza. A turma prateada que está me escutando aqui, eu vou te dizer alguns motivos pelo qual eles não querem viver, vamos dizer assim, nesse modelo de comunidade. Isso chama comunidade, tribo. Cara, eles acham isso infantil. Não, é preconceito. Preconceito. Ó, eu não sei você, cara. Eu vou completar 65 anos agora em outubro. É muito difícil, é muito raro eu estar num ambiente onde eu não sou mais velho. Entendi. Muito raro. Agora, eu tenho algum constrangimento com isso? Não, zero. Não me parece. Zero. Tem super energia. Zero. Nesses lugares, eu me desafio ao quê? A extrair a minha maior potência. Eu me desafio a ir para dentro da minha fonte de energia e extrair o melhor que tem lá. É nesse lugar que eu consigo. É por conta disso que eu consigo. Então, os empreendedores prateados, eles precisam compreender o poder da comunidade, porque você interage. A interatividade também é uma circunstância absolutamente favorável e, eu diria, indispensável para você buscar essa fonte magnífica. Todo mundo tem essa fonte magnífica de energia. É energia. Eu digo o seguinte, cara, tem um cara que eu ainda vou te apresentar ele, que ele vai dar esse testemunho um dia em algum programa de mentoria que você vai fazer, ou que eu vou fazer junto contigo. Ele vai dar esse testemunho para você. Esse cara é o seguinte. Eu não vou dizer o nome dele aqui, porque não tem na autorização aí. Mas ele era um cara, ele foi um gêniozinho do mercado financeiro. Ele fez um evento de liquidez do fundo que ele tinha, ali em 2013, 2014. E meteu ali seus 100 milhões de dólares no bolso. Tá bom. Era um bom valor. Ok? Ó. Meteu ali, cara, se mudou para Orlando, começou ali no formato de estudante, fazia ali o seu curso de pós-graduação. Um cara que me influenciou, inclusive, na minha primeira Ferrari, ele foi um cara que me incentivou a comprar ali. E aí eu conheci ele em 2015. Tá. E aí compartilhávamos experiência, tal. Aí, no final desse ano sabático meu, eu volto junto com o Flávio para o WhatsApp. Certo. Nós adquirimos o WhatsApp. E ele fala assim para mim, não, irmão, você vai voltar pro jogo? Eu falei, não só ele tá mais solto ainda. Isso aí. Mas você vai pôr dinheiro? Eu falei, vou voltar com mais fogo, vou pôr dinheiro. Mas não faça isso. Eu falei, por que eu não vou fazer isso, mano? Por que, cara? Não precisa mais. Não precisa. Nós já fizemos nossa parceria. Ele bateu no teto e ficou. Cara, não, ao contrário. Agora é o momento que nós somos mais férteis. É isso aí. É o que eu acho. Cara, agora é o momento a potência está no máximo. A gente vai fazer muito melhor, muito mais rápido. Por quê? Porque nós temos a tal da sabedoria, cara. Muito mais rápido, muito mais simples e com muito menos estresse. Mais rápido, com mais previsibilidade, com mais segurança. Com mais segurança e com, principalmente, muito menos estresse. O que gera menos estresse, né? Pois é. Aí ele olha assim para mim. Não sei, não. Ele pensa nisso, pensa nisso. Passa em 6 meses. Ele me disse, tô bem, tô aqui, feliz da vida. Influenciou o cara. Trabalhar mais 2 horas por dia, tá esperando, um monte de problema. Mas você vai ficar, meu irmão. Você não pode, cara. Tira esse pijama. Ô, Mário, tem muito prateado de pijama aí precisando voltar. Irmão, ele volta. Aí, como é que eu volto? Você começa a falar com as pessoas. É isso aí. Começa a se juntar. E aí, fulano, como é que estão as coisas? Começa a se conectar. Como é que tá aí você? Como é que tá o negócio? Como é que tá o mercado? Ele trabalha no mercado financeiro. Tá assim, cara, você vai ver. Daqui a pouco, você começa a se reconectar com as pessoas. Daqui a pouco, ou através dessas pessoas, ou através de uma nova conexão,
Surge uma oportunidade. Aí o que acontece? Pum! Cai. O cara puxa aí, meu, tem Uma bela oportunidade surge. tem um B-mail aqui. Meu negócio tá muito bem, obrigado. Quero, Vem comigo. faz a gestão disso aqui pra mim. O cara começa a brincar ali. Aí, Olha. normal, aí ele entra no mercado de novo. Aí eu não vou te falar que lugar que esse cara tá hoje, porque aí eu vou entregar ele. É isso. Porque ele é uma pessoa proeminente no lugar. Conhecida. Que tá. Mas ele vai vir dar esse testemunho. É isso aí. Esse cara. Aí, Você tirou o pijama do cara, não, mano. ele tá vibrante, ele tá potente, ele tá, cara, e alegre, porque não é sobre só entregar melhores resultados. Então, como Isso. o cara tá feliz entregando melhor? Por quê? Porque ele tomou posse disso. Ele se libertou daquela crença inútil que ele tinha, do estresse que ele teve ali. Cara, não vai ser mais assim. Por que não vai ser? Porque tem um fator sabedoria nessa história. Mário, você já ouviu falar no gap de insatisfação positiva? Buraco de insatisfação positiva? É, aquele que vai... Sim, você pode estar grato, mas está insatisfeito, está inconformado, uma coisa assim? É Por isso? aí. Mas vamos lá. Se você pega assim, ó, isso aqui é um quadro da vida. E aqui Tá. estou eu, Sandro Alves. Perfeito. Se eu estou aqui e estou perfeitamente satisfeito, o que eu vou fazer? Pijama. Certo? Então, cara, tá confortável. Aí é o exemplo que você está dando. Sim, sim. Mas, a partir do momento que você não está enxergando nada melhor, aquilo que você tem está tão satisfeito que você nem olha para ver algo melhor no futuro próximo. A partir do momento que você vê sozinho, alguém te apresenta um ponto B que representa um futuro melhor do que esse daqui você deseja, surge o buraco de insatisfação positiva. Entendi. E esse buraco de insatisfação positiva é que faz a gente entrar em ação. É. E você fez isso pro cara. E eu acho que você faz, por tudo que eu aprendi com você, você faz isso com muita maestria nas empresas que você tem. Você busca sempre mostrar para a empresa um ponto B que representa um futuro próximo melhor do que o que a gente está, ou seja, insatisfação no sentido de que eu sou grato pelo que eu tenho, mas eu sei que eu posso mais. A insatisfação está nisso. E você depois desce isso para o teu liderado, porque se o teu liderado estiver completamente satisfeito, ele não vai atrás de você aqui. Pois é. Mas tem um outro fator que contribui para isso que você chama o gap de insatisfação positiva. É o seguinte. E para você ter certeza que a estagnação é o caos. Ela vai se transformar no caos. Isso. Boa. Um homem é a espécie humana, né? Um homem masculino, uma espécie ser humano. Ele não foi feito para estar estagnado. É isso mesmo. Não. Então, não é sobre tá bom para mim. Cara, isso é um ledo engano. Tá bom para mim o que eu tenho. Tá bom para mim a maneira como eu me relaciono. Não, vamos mudar isso. Tá bom para mim isso, tá? Cara, que nesse exato momento tá bom. Se você não fizer algum movimento para que fique melhor, vai começar a deixar de estar bom. Exato, vai andar para trás. Vai andar para trás. Porque, porque a vida é relativa. O mundo não para porque você parou. O mundo continua. E nesse sentido, Mário, nós estamos vivendo uma era muito interessante, que é o seguinte: a gente está tendo uma taxa de natalidade muito pequena. Perfeito. Vai acontecer o seguinte, uma coisa para você tá, o WhatsApp é educação. E nós estamos falando de um fenômeno de 10, 15 anos, Mário. O pessoal não está entendendo a força disso daí, da mudança desse negócio. Tem estado no Brasil que tem mais gente com 60 anos do que gente com 5 anos de idade. Pois é. Então, vai chegar uma hora e vai ser rápido, vai ter mais escola do que criança. Vai ter escola vazia por aí no Brasil. Pois é. Por outro lado, uma quantidade enorme de gente vai estar envelhecendo. Essa turma que vai passando dos 50 vai precisar ou querer estar ativa e relevante por mais tempo. A educação vai migrar daqui para cá. Aqui Perfeito, o público vai estar todo aqui buscando a formação que não conseguiu fazer,
porque estava trabalhando ou tinha compromisso. A segunda formação que quer fazer, a pós-graduação, um curso de inglês porque quer fazer o inglês e tal. Aqui vai estar a mina de ouro. Vai ativar novos canais neurais para aprender. Cara, exatamente. E vai acima de tudo. Entender, reconhecer que precisa ativar de novo a sua energia. Exatamente. E vão começar a entender que a fonte está lá. A fonte está lá. Está lá dentro deles, cara. A fonte desse meu brother, desse meu parceiro, ela estava lá. Só não estava ativada. Com a melhor coisa, num tempo que é a melhor coisa que você acabou de falar, com sabedoria, cara. Que é o recheio do bolo. Sem dúvida nenhuma. É o que faz a diferença. Que faz a grande diferença. Nós fazemos muita diferença, cara. O fator sabedoria faz muita diferença. Concordo com você. E as pessoas que estão em outra faixa etária, a única maneira que elas têm, a única forma que existe delas acessarem uma sabedoria de forma precoce, é convivendo com quem já tá, isso aí, concordo. Já possui essa sabedoria. Que já trilhou o caminho, exatamente. É isso aí. Possui, que já domina. É a convivência, isso. Então, o que acontece? Tem alguns jovens estão se dando conta disso. Isso. Alguns jovens estão tendo essas sacadas. Bom, isso. Como é que eu acesso essa sabedoria? Eu não tenho ainda. Agora, eu posso acessar convivendo. Ó, eu tenho pessoas. Tem um. Eu tenho que lembrar o nome. Talvez o Billy Graham. Billy Graham, esse dia. Ele foi um pastor. Eu conheço. Um homem, cara. Ele lotava estádio. Diz que ele tinha uma pessoa para andar com ele só para criticar. Eu ouvi isso também. Eu já ouvi isso também. Já. Ele pagava essa pessoa. Não é para dar um ideia, ombudsman dele. Não é para dar ideia, só me dá ideia, só me critica. Isso. Eu quero saber tudo de ruim. Não é sobre, cara. Cara, muitas vezes você vai criticar. Criticar no bom sentido, né? Entendeu? Criticar, barra aconselhar, barra, olha, presta atenção, barra provocar. Então, não é para você entender que um conselheiro é para você fazer aquilo que ele fala. Mas o conselheiro, ele vai te provocar pelo menos para você pensar um pouco sair mais, daquela zona de conforto, um pouco mais mexer com você. E aí, cara, te deixar, inclusive, mais confiante. Ó, muita gente tá falando, mano, você me provocou, eu refleti aqui, eu tô mais confiante do que nunca agora. Isso. Pô, serviu. Serviu. Não serviu? Isso, o cara ficou mais confiante. Então é sobre isso, cara. É sobre isso. Concordo plenamente. Gostei disso. Não é só sobre, cara, tem que mudar de ideia, porque você falou. Não. Você pode fortalecer mais sua ideia. Valida ela comigo, você fortalece. Ou ainda que você não valide, você pode optar por colocar ela em prática com mais força ainda. Marião, mais um motivo para essa garotada da 50 a mais se juntar em comunidade. Porque você vai ter gente te provocando. Você vai encontrar pessoas que vão te provocar. Pois é isso. Você vai ver um cara ali, você fala assim, o Sandro tá fazendo isso? Cara, eu não tenho nada de diferente do Sandro. Pois é, isso. Eu não tenho nada diferente do Sandro. Você vai inspirar as pessoas e falar, cara... Eu quero fazer isso também. Ô, Sandro, vem cá. Isso aqui é pra mim também. Como é que faz, cara? O que você... E aí a comunidade... Como foi a vida desse cara que eu te dei exemplo aqui. E aí a comunidade vai se alavancando. É isso aí. E aí, negócios entre os meios da comunidade. E negócios entre os meios da comunidade. Sinergias ali. Sinergias, multiplicações, exponencialidade. Imagina o arsenal, o cardápio de experiências que estão dentro desse potencial. Que uma comunidade oferece. Prateada oferece, irmão. Imagina, cara. É isso. A gente tem como transformar isso. Cara, você tem aqui já um admirador, só por essa ideia que você tem. Colocar em prática, você sabe que é outro. Exatamente. Mas, cara, essa ideia barra iniciativa, que você já está fazendo seus movimentos. Já estou fazendo os movimentos. Cara, você tem aqui já um admirador. Não sei como é que a gente pode caminhar junto, para isso é outra história, mas um admirador você tem. A recíproca é verdadeira. Tá, cara. Um admirador barra torcedor você já tem aqui. Fazer outra coisa junto é uma outra conversa. Tem um caminho aí. Tem um caminho, mas tremendo. Vai fundo, cara. Tem todo o meu incentivo, meu apoio. E se eu puder colaborar, pode contar comigo. Para a gente fechar, eu vou te pedir para deixar uma mensagem para essa moçada, para essa garotada 50 a mais. Se você puder provocar esse pessoal, o que você pode dizer? Cara, eu vou reiterar aquilo que eu já falei aqui. Cara, nós estamos no nosso melhor momento.
Esquece se você pensa assim, não, eu me estressei, não, eu estou desgastado. Não considera, não perceba, se você está nessa realidade, não se limite a ela. Não se aprisione nela. Ó, tem uma fonte de energia dentro de você, assim como tem dentro de nós. Isso, que é de cada um de nós. Que você precisa ativar ela. E a comunidade é o lugar certo para você identificar essa fonte e ativar. Por quê? Porque é o momento mais fértil da tua vida. Eu estou no momento mais fértil da minha vida. Eu nunca produzi tanto. Nunca produzi com tanta alegria. Nunca produzi com tanto bem-estar. Nunca produzi ao lado de pessoas tão especiais com as quais eu estou convivendo hoje. O melhor momento não é sobre os meus resultados. O melhor momento é saber como eu estou construindo também esse resultado. Isso aí. E, por conta disso, você atrai. Teu campo magnético também se exponencia e aí você vai atrair gente. Vai atrair mais gente. Que também vai te valorizar. Tem muita gente que precisa te valorizar. Mas como você não está se posicionando, não está te valorizando. Você não está sendo visto. Quem não não é visto, está sendo visto e logo não está sendo valorizado. Quem não é visto não é notado. Quem não é notado nunca será escolhido. Nunca será escolhido. Certo? Marião, com certeza. Foi uma satisfação. Da mesma forma, assim. Gostei demais de conversar com você. Foi um papo. Se também. Deixar, eu vou o resto da noite aqui, mas a gente precisa encerrar. Porque flui, né, cara? Flui. E eu gostei muito. Tivemos o prazer e a oportunidade de conversar por mais tempo. Agradecido. Desejo sucesso, paz, saúde. Amém. Tudo de bom a você, aos seus e à sua equipe. Recíproca também. Tudo de melhor também para você, para teus projetos, para as pessoas que estão no teu ecossistema. Valeu. Brigadão. Foi. Uau, eu tô aqui sem fôlego. Foi um papo incrível. Como é bom conversar com pessoas como o Mário, que tem tanto conhecimento, e como ele mesmo disse, depois de tanto caminhar, tanta sabedoria. Eu espero que você goste tanto quanto eu gostei. Eu espero que você aproveite tanto quanto eu aproveitei. Divulgue, compartilhe isso com outras pessoas. Conhecimento parado não move moinhos. Compartilhe com as pessoas e me siga aqui no SA Podcast, o podcast do Empreendedor Prateado. Fique ligado, em breve eu volto com mais informação e conteúdo útil para você.